Você é alguém que vive baseado na opinião alheia? Ou você tem interesse em descobrir como as pessoas te veem? Existe uma diferença entre essas duas coisas. E é sobre isso que a gente quer falar agora, nessa live devocional para uma vida plena. Baseado na vida de Jesus e de tudo que ele fez, realizou como Filho de Deus e se revelou aos homens. Eu sou o apóstolo Rafael e eu amo a palavra de Deus, creio que ela é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada com fio de dois gumes. Eu convido você a abrir o seu coração e receber a palavra revelada que ele tem para você hoje. Bom dia, shalom, paz e graça. Deus abençoe cada um de vocês que estão entrando. Receba o meu carinho, receba aí meu abraço em nome de Jesus. Semana passada a gente fez uma live falando de ambientes influenciadores. Se você não viu essa live, é muito importante que você veja. Ela está salva aqui no IGTV e também no YouTube. Por quê? Porque hoje eu quero falar sobre a opinião alheia ou a revelação pessoal, baseado na pergunta que Jesus fez para os seus discípulos, lá no texto de Mateus, capítulo 16, verso 13. Alguém escreve para mim aí, por favor? Mateus 16, verso 13. O ano era o ano 28 depois de Cristo, mês de agosto. E nós estamos aqui, veremos hoje 4 pontos. A gente vai ver aqui a confissão de Pedro, a gente vai ver a previsão da morte de Jesus, nós veremos também a responsabilidade de cada um levar a sua cruz e o monte da transfiguração. Esses 4 pontos conectados trazem uma revelação poderosa para a tua vida no dia de hoje. Amém? Aleluia. Marca alguém, convida alguém para participar dessa live com a gente em nome de Jesus. Aleluia. Graça e paz a todos, amigos, novos amigos, amigos de longa data, pastores, colegas. Amém? Deus abençoe. Pai, fala conosco neste momento. Entra em cada lar, em cada coração, entra em cada carro, cada ambiente aonde essa live está sendo transmitida. Vem, Senhor, tocar em cada um de nós de uma maneira muito especial e profunda. Venha revelar a tua vontade, o teu querer. Terialabasandarabachaias. Vem derramando sobre nós a tua graça e o teu Espírito. Vem, Senhor amado, através do amado Espírito Santo, nos envolver com o teu manto de poder, de glória, de amor, de virtude, de transformação, Senhor, para a tua glória e louvor. Aleluia. Então vamos lá, olha só. Jesus, chegando à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Será que Jesus estava preocupado com a opinião alheia? Se você é o tipo de pessoa que vive preocupado com a opinião dos outros, você não vai fazer nada humanamente falando que eficaz. Espiritualmente falando, você não vai obedecer à voz de Cristo, você não vai ter coragem de simplesmente viver aquilo que Deus tem para a tua vida. E a partir desse entendimento, você sabe a diferença entre o que essa pergunta traz. Jesus não estava aqui querendo saber a opinião dos outros. Ele estava querendo saber se os seus discípulos estavam tendo uma revelação a respeito da identidade dele. E aqui é que está a diferença. Você pode e deve perguntar para as pessoas mais próximas a você como essas pessoas te veem. Se você tem verdadeiros amigos ao seu redor, você vai ter pessoas que vão dizer qualidades e defeitos ao seu respeito, sem medo de te magoar. E você também se posicionar de maneira equilibrada, você não vai se magoar. Por quê? Porque o verdadeiro amigo é aquele que enxerga as suas qualidades, que enxerga as suas virtudes, que enxerga virtudes que você mesmo não vê em si mesmo. O verdadeiro amigo, ele também aponta áreas cegas da tua vida, sejam elas de qualidades ou de defeitos.
E aí o relacionamento é importante. Dessa forma, quando Jesus ele está perguntando aos discípulos o que os homens diziam a respeito dele, ele está deixando muito claro que ele não estava interessado em guiar a sua própria vida baseado na informação, na opinião dos outros. Mas ele queria saber o quanto os seus discípulos tinham revelação da identidade dele como Messias. E é nesse momento que os discípulos começam a dizer. Eles responderam, verso 14. Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. Jesus então, ele diz, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu, feliz é você, Simão, filho de Jonas. Porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Então advertiu os seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Primeira coisa, quando nós temos revelação de quem é o Cristo, Jesus vem e não somente revela, mas afirma a nossa identidade. Então você quer descobrir quem você é em Cristo? Descubra quem é Jesus. Aprofunde-se no conhecimento, na amizade, na intimidade com Jesus. Aqui, Pedro, ao revelar que Jesus era o Messias, Jesus começa a afirmar a identidade de Pedro. Identidade terrena, dizendo assim, você é Simão, filho de Jonas. Olha que interessante, Jesus está aqui trazendo uma afirmação da linhagem de Pedro, da linhagem humana. Jesus está trazendo aqui uma afirmação e uma cura na vida de Pedro. E ele ainda diz mais, você recebeu a revelação do meu Pai que estás no céu, não foi da carne. Então ele está mostrando como acontece a conexão entre céu e terra. E é interessante aqui a revelação da paternidade divina. Jesus começa apontando para a paternidade humana, mas leva isso para a paternidade divina. Talvez você não tenha tido um bom pai na terra. Eu tive a alegria, a bênção de ter tido um bom pai na face da terra. E toda vez que Deus me chama de filho e diz que ele é meu pai, eu louvo a Deus pelo referencial que eu tive. E muitas vezes, hoje mesmo eu orei e falei, Deus, mesmo sendo maus, nós sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. E acho que meu pai não era mau, mas ele não era perfeito e aos seus olhos quem é bom? Ele soube cuidar de mim de tal forma, de tal e tal forma. Então, imagina o Senhor, como o Senhor vai cuidar de mim. Se você não teve um bom pai na face da terra, eu quero te dizer uma coisa. Esse teu pai, ele não é a referência de Deus. Mas Deus quer se revelar como pai para você. Andecável Sori Abraham, Shorke Arebalarabahakashi, Correia Sorbianai. Eu serei o teu pai, não somente o teu criador, mas aquele que cuida de você. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Deus está falando conosco, amém? Deus está falando conosco. Continuando, Jesus começa a afirmar a identidade espiritual de Pedro. Aqui não tem nada a ver com a Igreja Católica Romana, tá? Aqui ele está falando de um princípio espiritual. Ele está dizendo para Pedro que, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra, Jesus está dizendo, sobre mim, em você, sobre mim, sobre eu que sou o fundamento, a pedra angular, dentro de você, Pedro, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Então Deus nos convida, na sua palavra, a recebermos o fundamento, que é Jesus, e edificarmos sobre esse fundamento. E aí, a nossa relação com Jesus de intimidade,
de troca mesmo, apresentando material terreno e pedindo material celestial, é que nós edificamos com Cristo a nossa casa espiritual. E as portas do inferno não prevalecem. E aqui chega um ponto máximo tremendo da revelação da autoridade de Pedro. Jesus disse para ele assim, ó, eu estou te dando uma chave de autoridade, aonde você vai ligar na terra aquilo que está ligado no céu, ou desligar na terra aquilo que está desligado no céu. Então, até aqui a gente já vê algo poderoso. A gente vê que quando temos revelação da identidade de Cristo, quero mandar um abraço aqui para o apóstolo Jefferson Neto, estaremos juntos em Portugal, meu querido. Minha passagem já está comprada, tudo certinho. Vou ter o prazer de conhecê-lo pessoalmente. E você que está por aqui na Europa, talvez seja mais fácil, ou está em Portugal, entre em contato aí com o apóstolo Jefferson e pergunta para ele sobre esse evento aí que vai acontecer lá no mês de novembro, tá? Coisas grandes. E revelações de identidade, viu? Vão acontecer, tá? Porque, como disse um pregador recentemente, Deus ele não te aceita como você é, ele te recebe como você está, para que você se torne aquilo que ele planejou para a sua vida de antemão, em unidade com o Messias. E a partir do momento que nós temos revelação da identidade de Cristo, o Senhor vem entrando na nossa cura de paternidade, o Senhor vem trazendo revelação através do contato com o Pai, o Senhor vem falando de edificação espiritual e vem nos mostrando o nosso nível de autoridade nele. Amém? E aí é a hora que Jesus e os seus discípulos, eles se dirigem para povoados nas proximidades de Cesareia, né? Quando eles estão no meio dessa revelação, certo? Depois disso, a gente entra cronologicamente em outro ponto. A gente entra na revelação de Jesus a respeito da sua morte. Então segue comigo. Jesus pergunta aos discípulos o que os homens achavam a respeito dele, não para guiar a sua vida na opinião dos outros, mas para chegar no ponto da revelação que os discípulos tinham a seu respeito. A partir do momento em que nós temos revelação da identidade do Messias, nas suas mais profundas características, a nossa identidade, a nossa edificação espiritual e nossa autoridade espiritual são reveladas e afirmadas por ele. Redarai asudeka, e darei àqueles que me pedem muito mais do que imaginam e do que possam sonhar, diz o Senhor. Aleluia. Porque terei calabasudeka, terei prazer em me revelar aos que me buscam, diz o Senhor, para mostrar-lhes tudo o que tenho preparado para os que me amam. Aleluia. Olha que coisa tremenda. Jesus, então, aprofunda o nível de revelação. Ele começa a dizer para os discípulos, no verso 21, a respeito da sua morte. Desde aquele momento começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas, nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Então ele aprofunda o nível de revelação, ele está dizendo, olha o que vai acontecer. E de repente Pedro, que estava ali em alto nível de revelação, parece que estabaca, né? Escorrega, cai e vem dizendo, nunca, Senhor, isso nunca acontecerá. Aqui é a prova de que, mesmo a sua identidade sendo fortalecida, mesmo você conhecendo o nível de autoridade que você tem, se você não tiver a mente transformada, se você não manifestar a mentalidade de Cristo, você vai conseguir se mover no reino, porque isso é uma questão de lógica. O processo de transformação e de crescimento é gradativo. O Senhor vai nos dando acessos para que a gente cresça em transformação através desses acessos. Só que muita gente acha que porque teve determinados acessos, a determinadas revelações, eles já dominam todas as coisas e de repente não se dão conta da necessidade de transformação de mentalidade com respeito a outras coisas. E aqui fica muito claro,
O Pedro que tinha tido a revelação de Jesus, o Pedro que recebe a afirmação do Messias, ele não estava pronto para ouvir uma verdade. Por quê? Porque a mente dele estava atrelada ao fato de não imaginar Jesus morto. Ele não imaginava Jesus ausente. Ele não imaginava a obra que o Senhor estava preparando através do sacrifício de Cristo. Isso acontece com você, isso acontece comigo. Quantas vezes nós limitamos Deus a uma forma de agir? Quantas vezes nós limitamos Deus numa forma de se manifestar? Quantas vezes nós nos limitamos na operação dos milagres de Deus, achando que Deus só poderá fazer de determinada forma? E estou me lembrando de um texto de uma pequena parte de um vídeo que eu vi hoje, que a pessoa dizia o seguinte, que no Salmo 23, né, a versão judaica, ela diz: o Senhor é meu pastor, não sinto falta de nada. Está dizendo que o Senhor me basta. E o texto continua dizendo que ele me faz descansar. Olha que interessante. O cansaço, a sobrecarga de trabalho, ela é fruto de pecado. Quando a gente vai para o Gênesis, o que a gente vê? Deus, a maldição da terra por causa do pecado de Adão, dizendo: a terra não vai produzir com a sua força. Então a sobrecarga, o enfado, a canseira da vida, ela vem como consequência de pecado, de errar o alvo. E quantas vezes, eu não estou aqui falando de adultério, de promiscuidade, de glutonaria, não, estou dizendo de errarmos o alvo, de não estarmos alinhados com o propósito de Deus para nós, de não estarmos conectados. E essa conexão, muitas vezes, ela vai se dar com o descanso. Mas o nosso senso de responsabilidade nos leva muitas vezes a agir como escravos e não como filhos. Como escravos, nós não entendemos a bênção de Deus pelo comportamento de filho, e sim por resultado apenas de mero esforço braçal. Filho tem trabalho? Tem. Filho tem responsabilidades? Tem. Filhos têm obrigações? Não. Quem tem obrigação é escravo. Filho tem responsabilidade. Obrigação é trabalho servil, é trabalho escravo. E quando a Bíblia nos fala que o Senhor é o meu pastor, não sinto falta de nada e Ele me faz descansar, nós vemos Deus nos colocando no nosso trabalho. A Bíblia fala que o nosso trabalho é descansar em Deus. E quando eu olho para situações impossíveis da minha vida, e eu te convido a olhar agora para situações impossíveis, situações que você já fez de tudo e você não consegue realizar. E muitas vezes essas situações vêm acompanhadas de tempestades. Não é só a circunstância, é uma circunstância tempestuosa. E vem com o sentimento de urgência. Você precisa decidir alguma coisa e precisa decidir agora, está tudo desabando. Esses sentimentos vêm para te obrigar a agir na força do seu braço. E aí você olha para o barco e Jesus está dormindo no barco. Nessas horas, muitas vezes você está ali falando: Deus, como é que pode? E Jesus fala assim: rapaz, no barco só tem dois, no meio da tempestade só tem 2 lugares. Ou você está descansando comigo, ou você está apavorado. É igual no Vale de Ossos Secos, né? Como diz a mensagem pentecostal. No Vale de Ossos Secos, ou você é profeta ou você é osso. Então, esse texto chega a um ponto onde Jesus está revelando que ele vai morrer. Mas Pedro não está enxergando isso. Por quê? Porque ele está visualizando com a mentalidade humana. Quantas vezes nós nos movimentamos no Espírito porque recebemos dons, porque ingressamos numa unção, num mover, recebemos algo da parte de alguém, mas a nossa mentalidade continua ainda limitada. E hoje, quero eu quebrar
fortalezas estabelecidas em vossos corações sobre feridas abertas do passado, Rikalaya Sandekevionai, para que vocês possam fluir e navegar em águas vitoriosas em meio às tempestades, Teteria Sandekevio, pois estou declarando um novo tempo disponível ao meu povo, Reva Sudekam. Preparai-vos, pois em breve virei buscar a minha noiva, Tetoroia Sandekai. Estai atento, de olhos abertos e lâmpadas acesas, Perihasudekavio sai, e prontos como noiva ataviada para o encontro com o noivo, diz o Senhor. Aleluia. Uau. Aleluia. Bom, Jesus repreende Satanás na vida de Pedro, né? Pedro, você é uma pedra de tropeço para mim. Caramba, o Pedro, sobre o qual ele ia edificar uma igreja, se torna uma pedra de tropeço. Ele não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Aqui mostra a volatilidade com a qual o ser humano pode sair de uma posição de revelação e cair como uma pedra de tropeço na vida de alguém. Por isso é que nós temos que estar conectados com Deus a nível de transformação da nossa mente. A nível de transformação da nossa mente. As fortalezas na nossa mente, elas se estabelecem sobre feridas, inseguranças da alma. E quando a sua imagem paterna ela é ferida e atingida, você não confia em Deus. Porque você acha que Deus não é um Deus presente, não é um Deus bom. No fundo, todo ataque de incredulidade vem para minar a sua visão de um pai presente e a sua visão de si mesmo como um filho obediente e dependente de Deus, que se comporta como filho. Tá? Não estou aqui para dizer assim, não, filho não tem que fazer nada. Tem, é claro que tem. Filho tem responsabilidade dentro de casa. Pode ser novo, a gente já dá responsabilidade, arruma sua cama, me ajuda aqui com as tarefas de casa. Quando tem idade, ganha a chave de casa, começa a usar a chave de casa, ganha a chave de casa, com horários para chegar, para sair. Né? Pai determina lugar à mesa, pai determina destino, propósito, futuro, pai alinha comportamento, pai afirma a identidade quando diz assim, se comporta igual ao homem, rapaz. Ou então, você é uma menina, uma princesa, se comporte como uma moça. Pai é para isso. Pai da orientação, pai dá colo também. Pai representa segurança. Né? Eu me lembro, pai te kevelshai, pai, ele te veste e te bota num lugar de proeminência. Deixa eu te contar uma história. Eu me lembro que eu estava no pré-primário, em Brasília, Colégio Dom Bosco. E uma das tarefas de casa para o desfile de 7 de setembro era a gente construir uma farda de soldado, uma roupa de soldado. Então foi dado um modelo. E aí a gente tinha que comprar aquela cartolina verde, e a gente ia fazer as ombreiras de soldado, o chapéu, né? Soldado um pouco mais antigo, assim. E meu pai fez uma roupa para mim com aquele modelo, mas ele ajeitou aquela roupa e na parte onde era amarelo, ele pegou um outro material que tinha em casa, usou a criatividade e botou dourado. A minha roupa ficou tão bonita que quando eu cheguei, eu fui lá para o final da fila, né? E a minha professora, quando me viu, ela foi lá, me pegou e me botou na frente da turma para dirigir a turma. Por quê? Porque a roupa que meu pai tinha feito para mim me fez me destacar no meio de todos os meus colegas. E quando eu vi essa foto recentemente, né, que eu achei essa foto, pena que não está aqui para eu mostrar para vocês, mas eu prometo uma outra hora mostrar, Deus falou muito comigo, como o Pai nos veste e como quem exerce liderança nos vê
com essas roupas diferenciadas no meio da multidão e nos destaca para uma posição de liderança e de autoridade. É isso que Deus quer fazer na tua vida. Talvez você tenha sido bombardeado por outros cristãos ou até pastores dizendo: para com essa bobagem, essa teologia de que você é cabeça e não é cauda e etc. Sabe o que você faz? Arranca essas palavras dos seus ouvidos. Quem falou isso está deprimido, está caído. Eu não estou dizendo que você vai ser sempre o chefe do lugar onde você trabalha. Eu estou dizendo que você tem autoridade e exerce essa autoridade, seja ocupando qualquer cargo numa empresa. Você exerce autoridade no seu comportamento, fazendo bem o seu trabalho. E aí você fazendo bem o seu trabalho, você é promovido, você é colocado no lugar de proeminência. Amém? E se Deus não tem esse lugar para você, a porta se fecha e Deus te leva para outro lugar. O fato é que o Pai te dá identidade, vestimentas para que você se destaque. Agora, a sua mentalidade tem que ser transformada. Por quê? Senão você vai sair da revelação poderosa que revela a sua identidade e vai cair na mentalidade humana que faz com que o Senhor repreenda o diabo na tua vida. Então, esteja atento a esse nível de revelação que exige de nós uma mente transformada. Por quê? Porque o terceiro ponto dessa live é que o Senhor vai transferir responsabilidade. O Senhor vai conferir responsabilidade para os seus filhos. Porque filho tem comportamento de filho. Porque se você não tiver comportamento de filho, tá? Então voltando ao que eu estava falando, filho tem que fazer nada. Tem que fazer. O filho pródigo se comportou como alguém que não fazia pouco caso da casa do pai. Foi embora, gastou tudo dissolutamente. E o filho mais velho ficou em casa se comportando como escravo, não usufruía do que era do pai. Então, tira da sua mente o que falar. Não, porque na graça você não tem que fazer nada. Meu filho, tem. Você tem que se mover por fé e por capacitação espiritual para que você conquiste aquilo para o qual você foi conquistado. Senão, não adianta Deus ter feito tudo e você não se posicionar. Porque Deus vai ter feito tudo e você não vai usufruir de nada. É isso que acontece. Muitas pessoas não usufruem de nada, nem tão pouco da salvação, porque não caminham mediante aquilo para o qual foram conquistados. E aí o Senhor confere uma responsabilidade de filho. Ele diz assim, então disse aos seus discípulos, Mateus 16, 24, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. A salvação, para mim e para você, foi de graça, para Deus custou tudo. Agora, uma vida seguindo Jesus, uma vida de discípulo de Jesus, vai te custar tudo. O texto está dizendo que quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, encontrará. Pois, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Nada. Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará. Destrói as ideias na tua cabeça de que, contra qualquer tipo de meritocracia. Não, Deus é um Deus recompensador, galardoador daqueles que o buscam. Deus vai vir com os seus anjos e vai recompensar a cada um de acordo com o que tenha feito. Feito não como escravo, mas feito como filhos. Estão entendendo? E aí o texto diz o seguinte, garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Aleluia. Então a responsabilidade é tomar a sua cruz e seguir a Jesus. A sua cruz é tudo aquilo que te limita. A tua cruz não é outra pessoa, a tua cruz é você mesmo, são as áreas da sua vida que precisam ser apresentadas ao Senhor. E essas mesmas áreas, você ao apresentá-las, você apresenta com transformação de mente. Esse é o processo de transformação da mente. Apresenta essa área, Senhor, eu estou te vendo de um jeito errado, eu estou querendo impedir o teu agir porque eu limito a tua forma de agir. Se apresenta isso, você está tomando como cruz, dizendo, Senhor, aqui está o meu fardo, aqui está o meu peso, eu lanço sobre o Senhor e eu tomo sobre mim o teu.
que me dá direcionamento, que me dá entendimento, que me dá descanso, porque é leve e é suave. E aí a gente entra num outro nível de revelação, gradativa, crescente, progressiva. Para terminar a live, Mateus 17:1 diz que 6 dias depois Jesus toma consigo quem? Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. E ali se transfigurou diante deles. Sua face brilhou como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ouçam-no. Então os discípulos, ao ouvirem, prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou deles, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. Erguendo os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Olha, o nível de revelação vai crescendo. Quando eles chegam nesse nível onde Jesus revela a sua glória a Pedro e aos demais, eles têm uma visão celestial muito poderosa de Moisés e de Elias, e não teria tempo de aprofundar nisso, né, apesar de ser maravilhoso. Mas aqui, essa revelação poderosa revela ainda a mente de Pedro, limitada a uma forma de Deus agir, a forma de Deus agir no passado. Qual era a forma que Pedro entendia que Deus agia? Na tenda, no tabernáculo, na tenda do encontro. Então ele queria fazer uma tenda. E, na verdade, o que Deus quer, o que Jesus queria mostrar era muito mais do que isso. Eles não dão nem conversa para Pedro. A nuvem vem, envolve e acaba aquele negócio. Não dão nem conversa para Pedro. Quantas vezes Deus quer nos mostrar coisas e quer mostrar o seu nível de revelação, e a gente está querendo limitar esse agir de Deus a uma esfera, a um ambiente restrito. O Senhor quer fazer muito mais. Então te convido neste exato momento a permitir que o Senhor, Ele se revele na sua identidade e te leve a passos mais profundos na revelação de quem Ele é. Para quebrar, para fortalecer tua identidade, te dar autoridade, mas trabalhar na sua mentalidade, de maneira profunda, a repreender toda a obra do inimigo na sua mentalidade, mesmo você se movendo nas coisas do Espírito. E eu vejo aqui como um turbilhão de águas, né, como um redemoinho de água. Tem pessoas que estão vivendo uma enxurrada de pensamentos, uma confusão e uma enxurrada de pensamentos. E eu ordeno que cesse agora, em nome de Jesus. Você não conseguia nem assistir um vídeo mais longo, e você está até aqui agora comigo. Então cesse agora, veja a sua mente se transformando num mar sereno. E o Senhor vem caminhando sobre as águas do teu pensamento, Recarabassudekai, para trazer agora sobre você paz, tranquilidade, e te dar o alimento que você precisa, e te dizer que Ele pode fazer fora dos teus limites, fora do que você imagina. Senhor, nós queremos que o Senhor nos surpreenda, que o Senhor faça como na multiplicação de peixes, na pesca miraculosa, Senhor. Faça como na pesca miraculosa. Nós lançamos nossa rede sobre o mar, sobre a Tua palavra, e puxamos, Senhor, para vivermos a transformação de mentalidade. Ei, aleluia, é a minha oração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que maravilha, glória a Deus, amém, queridos? Deus abençoe a tua vida, mais de 50 pessoas nessa live hoje, sendo tocadas e abençoadas por Deus. Quero te dar alguns avisos muito importantes agora, não vai embora ainda. Primeiro, até o fim do ano, eu vou estar falando aqui sobre a nossa mentoria,
de acompanhamento anual. Então, se você deseja ser acompanhado por mim durante todo o ano de 2024, você já pode entrar na turma antes do fim do ano, para você conhecer a turma, e é uma turma piloto, e a gente está terminando os detalhes da minha plataforma pessoal de ensino à distância, e você já vai poder se familiarizar antes de começar o ano. Tá? Essa mentoria vai se tratar de uma plataforma com vídeos, né, divididos em 52 semanas, encontros pelo Zoom e um grupo exclusivo para você fazer parte. Então, se você já demonstra interesse, manda uma mensagem no direct para mim, dizendo, olha, eu tenho interesse na mentoria, ok? Outra coisa, se você ainda não nos segue, nos siga aqui nas redes sociais, não só no Instagram, mas no link da minha bio tem meu canal do YouTube para você me seguir. E você pode também entrar para o nosso grupo do Telegram, chamado Café com AP. Nós somos ali em torno de 300 pessoas e você pode fazer parte disso. E ali a gente envia mensagens diretamente, sem depender de algoritmos. E por fim, eu quero terminar essa live dando a oportunidade, como sempre, daqueles que desejam semear em nossa vida ministerial. Está aqui o meu e-mail, é o meu Pix, Rafael Medeiros Augusto. Tá? Eu quero agradecer as pessoas que têm generosamente semeado, orado, mandado palavras de encorajamento, né? Então, muito obrigado mesmo. Né? Deus te abençoe poderosamente. Vou salvar essa live. Você vai lá, curte, comenta e compartilha. E daqui a algumas horas ela vai estar lá no YouTube para você também. Grande abraço. As nossas lives estão acontecendo todas as terças-feiras com um novo horário para o Brasil. Na Suíça continua às 14 horas e no Brasil é 10 da manhã. Então, fica ligadinho. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.